Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. Hoje é um domingo. Hoje é o dia que nós nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, pelo menos aqui em Portugal, né? Na Europa, principalmente, porque no Brasil nós nos reuníamos de segunda a segunda. Aqui nós nos reunimos todo domingo. Nós escolhemos nos reunir todo domingo. Mas estar na presença do Senhor são todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui lendo um pouquinho dessa palavra, buscando ao nosso Deus. E todo dia Ele entrega um pouco mais, uma porção diária de quem Ele é. E as nossas vidas vão sendo transformadas, as nossas mentes vão sendo transformadas pela palavra viva deste Deus. Hoje eu não vou terminar o capítulo de Neemias ainda, eu vou terminar amanhã, que é uma segunda-feira, mas hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. Eu amo essa palavra da mulher samaritana. Eu vou orar antes e aí nós já começamos a falar. João 4. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque nós vemos em tudo, Senhor, o teu Espírito falando diante dos preceitos, dos princípios, Senhor, dos acontecimentos, meu Senhor, das profecias, de tudo aquilo que tu tens aqui escrito, Senhor, que os homens, através do teu Santo Espírito, escreveram na Bíblia, que é o nosso manual de vida, Senhor. E esse manual, ele não é desatualizado, meu Deus. Esse manual, ele serve para todos os dias, independente do contexto histórico em que nós estejamos. Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações para entendermos diante dessa palavra, Senhor, e pegarmos a chave, Senhor, a chave que nós necessitamos para abrir as portas das prisões das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas vidas, Senhor. Prisões, ó Deus, que são muitas vezes, onde muitas vezes nós estamos, porque nós acreditamos em mentiras. Então, as tuas verdades, elas vêm, Senhor, e destrancam, Senhor, todas as portas das nossas almas. Retiram, Senhor, todas as raízes erradas e vem, Senhor, com uma nova mentalidade, um novo entendimento sobre quem nós somos na tua presença, Senhor. Nós somos livres na tua presença, Senhor, e que nós possamos usufruir dessa liberdade e que nós possamos crer, Senhor, em todas as palavras que o Senhor já derramou sobre nós e tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós, Senhor, quando nós te adoramos, quando nós estamos quebrantados na tua presença, quando nós desejamos, ansiamos diariamente por ti, Senhor, em te conhecer, em estar contigo e viver contigo, e em sentir do teu perfume diariamente, Senhor, em ter a tua face refletida sobre nós diariamente, Senhor. Ó Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Aquece mais o nosso coração nesse dia, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a acessarmos as chaves necessárias para estarmos livres, ó Deus, de prisões, onde tu não quer mais nos ver nessas prisões, Senhor, e tu estás nos dando o entendimento para que nós possamos sair dessas prisões e então viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que vem de ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, se conosco, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos lá, mulher samaritana. Qual era o contexto dessa mulher samaritana? Eu tantas vezes me vi como essa mulher samaritana, essa história da mulher samaritana, eu tenho um carinho muito especial, porque antes de estar em Cristo eu tive relacionamentos. E é como se eu estivesse em relacionamentos que não deram certo. Então era como se eu estivesse impura perante o Senhor. E quando eu vim ao Senhor e o Senhor me transformou e foi me transformando, esse sentimento de impureza, ele vai terminando porque o Senhor, ele vai limpando as nossas vestes. Ele vai dizendo, filha, filho, eu te limpo.
os teus pecados lá de trás não dizem quem você é agora na minha presença. E essa mulher samaritana, o contexto samaritano ali já é um contexto de rejeição. Porque Samaria ali, eles ficavam ali em volta de Jerusalém, e os judeus, para chegar a Jerusalém, eles precisavam passar por Samaria, só que eles faziam uma rota, um desvio grande, porque eles não queriam passar ali pelo meio dos samaritanos. Porque os samaritanos, eles foram gerados dentro de um contexto de guerra, aquilo que a gente já falou lá na história de Neemias. Os reis, quando tomavam ali como cativos os povos, eles distribuíam os povos pela terra para que a identidade deles fosse quebrada. Assim como eles fizeram com os judeus, eles fizeram também ali com esse povo que foi construído ali nessa região ali de Samaria, que são os samaritanos. Então eles pegaram um pouco de cada povo, juntaram ali, então foi gerado ali. Só que esse povo era um povo idólatra. Eles vinham de diversas partes daquele contexto do mundo ali, daquele momento. Então cada um deles tinha um ídolo, ou vários ídolos. E quando eles chegaram ali e viram e conheceram a história dos judeus, a história do povo de Deus, a história desses milagres que Deus fez ali, da libertação que Deus fez ali com os judeus, eles também quiseram adorar a este Deus. Então eles inseriram dentro da cultura deles a adoração a Deus também. Então eles não adoravam só os ídolos, eles também adoravam a Deus. E aí houve um contexto ali que os samaritanos, os judeus não queriam, no templo ali só poderiam frequentar aqueles que eram judeus, e então os samaritanos fizeram para eles também um templo. E dentro desse contexto aqui nós vamos ler o que aconteceu com essa mulher samaritana e o que Jesus falou para ela. Nada, 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 nenhum passo que Jesus deu ali dentro do tempo que ele esteve vivo como homem aqui nessa terra, nenhum passo dele foi por acaso, nenhum encontro dele foi por acaso. Tudo foi conforme a vontade de Deus, tudo foi direcionado para que pessoas fossem libertas, povos fossem libertos, e hoje nós pudéssemos entender através de acontecimentos como esse da mulher samaritana, que o Senhor ele vem para nos dar a liberdade de viver verdadeiramente na presença dele, e quando ele vem, ele transforma o nosso interior, e ele transforma a nossa vida, e ele nos traz novamente a honra, né? Ele nos traz novamente o valor, a essência, porque nós todos fomos tocados pelo nosso Deus, conforme o Salmo 139 nos fala. As mãos do nosso Deus, Cláudia, bom dia. As mãos do nosso Deus nos tocaram lá no Salmo 139. Nós não somos um erro, nós temos uma essência. E assim como a mulher samaritana aqui, João 4, essa mulher que era uma mulher desprezada, 5 maridos ela já havia tido, era uma mulher que precisava ir ao meio-dia lá pegar a água, porque ela estava fora do contexto social. Então provavelmente ela estava nos becos ali de Samaria, né? Nos becos que eu digo ali, estava às margens, não fazia parte da sociedade, era mal vista, não era entendida, não tinha amigos, não tinha amigas, porque ela precisou ir sozinha lá ao meio-dia, no calor, no maior calor do dia, pegar a água. E ela não tinha ali uma amiga para compartilhar. Olha, fulana, hoje eu tô triste, ai, hoje eu tô... Essa minha situação de vida, né? Essa situação em que eu me encontro, né? Eu não queria isso para mim, mas aconteceu tudo isso. Então ela se sentia desprezada. Desprezada. E tantas vezes nós estamos na nossa vida e nós nos sentimos pior, né? O cocôzinho ali nós não sentimos nada, nos sentimos desprezados, desonrados. Os nossos erros parece que são gigantes que estão ali nos confrontando. O meu primeiro casamento, eu me casei com 18 anos a primeira vez, e foi por questões religiosas,
O meu casamento não durou um mês, só que eu tinha 18 anos e eu vivia dentro de um contexto ali no Rio Grande do Sul, que minha terra gaúcha, num contexto machista, num contexto, como é que eu vou dizer, tradicional, né? Então, eu sentia muita vergonha. Eu tinha muita vergonha da minha situação, muita vergonha do meu erro, muita vergonha de conversar, de me expor, de falar. E muitos anos depois, eu acho que 12 anos depois, quando eu entrei no processo de depressão violento mesmo, que foram aqueles 7 anos, eu consegui fazer com que esse gigante, e eu não tinha Cristo, gente, é um grande diferencial, mas as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, ela não nos abandonam. Ele está sempre nos olhando. E eu lembro que eu comecei a conversar com uma terapeuta, e essa terapeuta me ajudou a diminuir esse gigante, essa dor, porque é uma dor. Quando nós não aceitamos os nossos erros, quando nós não nos perdoamos, quando nós achamos que nós não temos valor nenhum, quando nós achamos que a nossa vida não tem jeito, é uma dor, é um gigante que vem ali, que está sempre nos confrontando e lutando contra nós. E esse gigante foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Ele não terminou, ele não foi excluído da minha vida. Então, quando eu vou a Jesus e eu estive dentro de um contexto ali, um pouco antes de vir para Portugal, eu tentei a reconciliação novamente com o meu ex-marido, o meu casamento que havia terminado antes da minha conversão. Em Cristo eu ainda não tive uma família, em Cristo. Então, esses relacionamentos errados foram antes da minha conversão. E aí eu conversava com esse pastor, o pastor Adriano, ele mora no meu coração, ele e a sua esposa, a Nilza, porque ele foi o que a ferramenta para que eu eliminasse realmente esse gigante, que era pequenininho ali naquele momento, mas ele ainda era um gigante. Ele me disse: Andréia, o que passou para trás, aquilo que houve contigo antes, porque eu estava ali tentando reconciliar um relacionamento que havia terminado antes da minha conversão, e eu achava que eu deveria retomar para aquele relacionamento, né? E esse pastor, ele me disse: Andréia, o que passou com você antes da sua conversão, o que passou com você antes, quando você era velha criatura, não faz mais parte dentro do teu contexto agora. Jesus te libertou. Você é livre. Você é livre para seguir em frente. Você é livre para constituir uma família em Cristo. Você é livre, Andréia. Jesus te libertou. Você é nova criatura. Então eu fui livre. E da mesma forma que nós vamos ler, Jesus libertou a mulher samaritana. E libertou a mulher samaritana a tal ponto que ela estava ali no poço, sozinha, ao meio-dia, o horário mais quente do dia. E essa mulher, ela larga o cântaro dela, depois que ela fala com Jesus, ela larga o cântaro dela e ela volta correndo para a cidade. Jesus não mandou, não disse para ela, né? Jesus não disse para ela, vai lá para a cidade, fala que eu estou aqui, que eu sou o Messias. Não. O que Jesus disse para ela? Vai e busca teu marido. E aí ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: não, realmente você não tem marido. Você teve 5 maridos e essa pessoa com quem você está, então ela já estava com o 6º homem, essa pessoa com quem você está não é seu marido. Então Jesus veio e trouxe a ela ali a água a água da vida, que é Ele próprio. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Quando nós temos um encontro com Jesus, o toque que Ele nos dá faz com que o nosso interior seja transformado, que a nossa vida seja transformada. Então nós entendemos que nós temos um Rei, nós temos um Deus verdadeiro, nós temos um Deus que nos olha, assim como lá no deserto, a egípcia que engravidou ali de Abraão, né? Que teve ali Ismael, e que num contexto ali, agora não lembro o nome dela, mas que num contexto ali de briga com Sara, ela foge para o deserto desesperada, né? Porque Sara, sua patroa,
depois que ela engravidou, então elas começaram a entrar num confronto. Então ela foge para o deserto, ela está ali chorando com aquele filho, né? E o Senhor vai e conversa com ela. E ela fala, ela coloca um nome para Deus, que é aquele que me vê. Ela foi vista por Deus, da mesma forma que essa samaritana foi vista por Jesus, da mesma forma que nós somos vistos por Jesus quando nós nos entregamos verdadeiramente para Ele. Então, nas nossas vidas, o nosso coração é selado pelo Espírito de Deus e as nossas vidas aqui nessa terra, elas mudam. Nós temos um sentido, nós temos um propósito. Agora, nossos olhos estão voltados para a aliança com este Deus, a aliança eterna, onde nós nunca mais seremos deixados lá de lado, nos becos da vida, por causa dos nossos erros. Nós nunca mais seremos excluídos por causa dos nossos erros. Agora este Deus nos dá uma identidade. A nossa identidade está firmada em Cristo. Nós somos imagem e semelhança deste Deus. Nós então começamos a gerar, o próprio Deus começa a gerar em nós um caráter que é o caráter de Cristo. Então, a cada dia a mais, nós vamos dando passos mais seguros, passos mais firmes. Então, esses gigantes, assim como o Davi lutou lá com Golias, e Golias ficou ali 40 dias afrontando o exército de Israel, dizendo, olha, vocês não são nada. Eu tenho aqui 2,10 m, eu acho que ele tinha. Vocês não são nada. Vocês não podem me vencer. E aí vem Davi ali, que não era alto em estatura, vem Davi ali, um jovem, com 5 pedrinhas, derruba esse gigante. E quem é que derrubou o gigante? Foi a força, o Espírito de Deus que estava ali agindo através de Davi. Porque Davi entendeu que ele tinha um Deus soberano, um Deus que era maior do que as doenças, maior do que a falta de dinheiro, maior do que não ter uma família ainda em Cristo, maior do que uma mente perturbada, maior do que tudo. E por que hoje nós não podemos entender da mesma forma? Então essa mulher samaritana, ela largou o cântaro dela e ela saiu correndo lá para a cidade, no meio daquele povo, onde ela fugia, onde ela se escondia, onde ela precisava ir ao meio-dia ali tirar a água dela, porque ela não podia ter contato com ninguém, porque ela era acusada muitas vezes, porque o pecado dela estava sempre ali sendo confrontado a ela, porque muitas vezes ela era chamada de uma mulher da vida, provavelmente, porque não ficava com um, não ficava com outro, não dava certo com ninguém, né? Não tinha uma identidade, mas era defraudada. Então essa mesma mulher, depois do encontro com Jesus, ela corre para o meio do povo dizendo, olha, eu vou ler essa parte aqui, ó. Versículo 4, capítulo 4, versículo 29 de João. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Jesus tem um tipo de alimento que nos sacia. Jesus tem uma água que nos sacia. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Quando nós estamos com Cristo, nós temos uma aliança, uma vida eterna. Essas dores aqui dessa terra, nós temos tantas aflições aqui nessas terras, um casamento destruído, um cancro, uma doença, agora a doença do século, né? A doença que vai até os últimos dias, a doença da mente. Só quem tem
um transtorno mental consegue entender a dor e a falta de... Porque quando o centro da nossa mente aqui é abalado, nós não conseguimos decidir, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos manter nada. As coisas esvaem pelas nossas mãos porque nós não conseguimos pensar direito. Porque a dor, né? A dor, para quem tem depressão, é a dor da tristeza. Para quem tem o esgotamento emocional, é a irritabilidade incontrolável, é o descontrole. Então, são dores nesse mundo que nós não vamos ter mais. E aí ele continua aqui: os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês que conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntaram a colheita. Quando nós vamos a Cristo, nós já não conseguimos manter aqui no nosso interior a verdade, assim como essa mulher samaritana, ela não conseguiu conter aquela verdade que o íntimo dela aceitou como verdade e entendeu que era a coisa mais importante da vida dela, que aconteceu ali na vida dela, que é o encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, quando nós temos, ele é inesquecível. A minha vida foi totalmente transformada e aonde os meus pés vão, eu não consigo ficar sem falar deste Deus. Aonde os meus pés vão, eu não consigo dizer o que Ele já fez pela minha vida e aquilo que Ele promete fazer pela minha vida. Então hoje, se você ainda não tem Jesus verdadeiramente e pensa que tem, assim como eu lá atrás, antes da minha conversão, eu achava que eu tinha Deus, só que eu não tinha Ele verdadeiramente. Eu digo para você, faça uma oração. Eu vou fazer uma oração agora e você repita essa oração a respeito da aceitação de Jesus. Jesus, nós entramos na Tua presença. Nós te pedimos, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor, e te pedimos, escreve o nosso livro. Escreve o meu livro para aquele que está repetindo, escreve o meu nome no teu livro da vida. Senhor, eu quero agora, nesse dia, ter uma aliança contigo, uma aliança de verdade, uma aliança onde eu não vou mais andar sozinho, eu não vou mais andar sozinha, mas eu vou estar andando contigo, o Rei dos Reis, o meu Salvador, o meu Libertador. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a entender aquilo que eu preciso fazer. E a partir de hoje, eu quero andar contigo por todos os dias da minha vida. Sê comigo em todos os dias e me ajuda a decidir, a encontrar um grupo de pessoas que possa me levar para mais perto de ti. Me ajuda a entender das tuas verdades, assim como tu ajudaste a mulher samaritana. Ajuda, Senhor, para que eu possa trilhar um novo caminho, agora um caminho transformado, um caminho sobre a Tua proteção. E então, Senhor, tudo será diferente a partir desse dia. Eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, Jesus. Eu oro também por essas pessoas que te aceitaram, Senhor, que elas possam ser transformadas, que elas possam receber, Senhor, das Tuas mãos pessoas para ajudá-las a seguir esse novo caminho, Senhor, esse caminho da vida, assim como essa mulher samaritana, Senhor, que essas pessoas possam transbordar, Senhor, de quem Tu és. E então, Senhor, muitas outras pessoas também serão tocadas pela água viva que vem de Ti, Senhor. A água viva que flui, Senhor, do interior daqueles que Te amam, daqueles que estão na Tua presença. Entrega esse dia nas Tuas mãos, Jesus. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda onde somos fracos e nos ajuda a continuarmos olhando para a Tua face, a derrubarmos cada vez mais gigantes que insistem em nos tirar do Teu caminho, Senhor, em nos falar mentiras, que é a Tua verdade, a Tua palavra vem e destrói, Senhor. Eu te louvo e entrego esse dia nas Tuas mãos, Jesus. Amém.
Amém, meus queridos? Fiquem com Deus e até amanhã. E hoje é um novo dia, uma nova transformação. Comece a contar a partir de hoje uma vida transformada, uma família transformada, uma saúde transformada, um financeiro transformado. Jesus, Ele pode fazer tudo isso e Ele quer fazer por nós, por mim e por você. Um beijinho então e até amanhã, se Deus quiser.